E aí galera, tudo em paz com vocês? Professor Caetano, mais uma aula de física. Dessa vez nós vamos ver diagrama de fases. É um assunto muito cobrado no Enem e é importante que vocês tenham essa bagagem para responder as questões do Enem. Escola MDM, professor Caetano, foco na aprendizagem. Pedir aqui a vocês que vocês dêem um like nessa videoaula e se inscreva no canal. Vamos aqui para adiante. O diagrama de fase, gente, é um gráfico, como vocês estão vendo aí. É um gráfico que envolve a pressão e a temperatura, certo? São duas grandezas, né, que são envolvidas em um gráfico como um plano cartesiano, certo? A pressão atmosférica ela pode vir tanto em milímetros por mercúrio, milímetros de mercúrio, como em atm, certo? E a temperatura geralmente em graus Celsius. Então você vê aqui essa curva aqui, esse desenho aqui, esse é o diagrama de fases, e aqui você vê as fases de que as substâncias podem assumir, dependendo da pressão e da temperatura. Você vê aqui essa região, a primeira região, a gente chama de sólido, né? É a região onde a pressão e a temperatura dão condições para a substância estar no estado sólido, estado da matéria. E essa segunda região, onde a pressão e a temperatura dão condições à substância em questão de estar no estado líquido e depois no estado de vapor ou gás, certo? Então a substância geralmente pode ser água, né, ou qualquer outra substância. Nós vamos ver aqui mais especificamente o comportamento da água e aí analisar aí o diagrama de fase, tá bom? Então você vê aqui ó, que existe sólido, líquido e vapor. Então vamos lembrar dessa tríade aqui e que esse gráfico ele se intercepta bem no meio aqui, a gente chama de ponto crítico. Primeiro você vê aqui que a pressão vai aumentando, certo? E a substância vai passando ou para o estado líquido ou para o estado de vapor. Então aqui ela está no estado sólido. Essa curva aqui realmente ela significa a intersecção entre os dois estados. Então, uma substância que está em cima dessa linha, com o valor de pressão e temperatura no ponto em cima desse gráfico, ela está tanto no estado sólido como no estado de vapor. E aqui no caso, nessa terceira linha aqui, essa vermelha, aqui na linha azul, e essa vermelha, você vê a curva de solidificação. Então, nessa curva aqui, a substância está tanto no estado sólido como no estado líquido. Aqui, no caso, estaria acontecendo uma fusão ou uma solidificação. Na curva azul, estaria acontecendo uma passagem do estado sólido para o estado vapor, seria uma sublimação. E na curva amarela, você tem aí uma substância que estaria tanto no estado líquido como no estado vapor, se ela apresentar pressão e temperatura em cima dessa curva amarela. Na região de cima ela estaria totalmente líquida e na região de baixo ela estaria totalmente em vapor. E aí nós teria a curva da vaporização ou então da condensação. Bem aqui no meio nós temos o ponto crítico. Então uma substância que estaria bem aqui no meio, tanto em pressão como em temperatura, ela estaria tanto apresentada aí nas três formas, tanto no estado sólido, líquido, como no estado de vapor. E acima disso, na temperatura altíssima aqui, no máximo, nós temos aqui, vamos supor, né, o máximo, nós temos o ponto crítico, onde a substância estaria aí no estado de vapor, de gás, e não voltaria à mudança de fase, ela só estaria acima dessa temperatura, ela não poderia mais retornar ao estado líquido nem sólido, estaria sempre para sempre aí no estado crítico ou no estado de vapor na forma de gás, certo? Ela estaria nessa situação. Vamos para adiante aqui. A primeira situação aqui nós vemos uma substância que está a temperatura de menos 1 grau Celsius, né? E a pressão de meio atm, aqui nós estamos medindo a pressão em atm. Esse atm aqui, pessoal, significa a atmosfera, é uma das escalas da atmosfera. Se você não conhece também, não fique preocupado com isso. Saiba apenas que na situação a nível do mar,
a pressão da atmosfera é igual a 1. Então nós teríamos uma pressão aqui de meio atmosfera e a pressão de menos 1. Então, no caso da água, ela estaria no estado sólido, né? Temperatura negativa e a pressão baixa estaria no estado sólido. Então, para aqui para diante, se eu posso fazer o seguinte, eu posso diminuir a pressão, ou aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Então, você observa aqui, se eu aumentar um pouquinho a pressão e manter aqui diminuir a temperatura a menos 10 graus Celsius, ainda permanece ainda no estado sólido. Aí acontece o seguinte, eu posso aumentar a temperatura, eu posso aumentar a pressão e essa substância ela vai mudar de estado da matéria. Por exemplo, aqui, ó, eu mantive a pressão de 0,9, eu estava aqui na pressão de 0,9, eu mantive a pressão e aumentei a temperatura. Ó. Então ela passou do estado, a água no caso, né, passou do estado sólido para o líquido e aconteceu uma fusão. Então, à medida que eu manuseio a pressão e a temperatura da substância, ela vai mudando o seu estado físico da matéria, o seu estado da matéria vai mudar. Então, por exemplo, aqui no caso ocorreu uma fusão. Eu mantive a pressão e aumentei a temperatura, estava menos 10, eu aumentei para 60 graus. Então, o que aconteceu foi que a água estava no estado sólido, passou para o estado líquido. Né? Vamos supor aí que a substância sendo água, né? Então, continuando aqui, eu posso manter a temperatura de 60 graus e posso diminuir a pressão. Se eu apenas diminuir a pressão sem mexer na temperatura, vai acontecer uma vaporização da água, certo? Então, observe aí que a pressão ela exerce uma grande influência no estado da matéria, no caso da água. Se eu diminuir aqui a pressão estava 0,9, eu diminui para 0,4, observe que a água ela foi para o estado de vapor, certo? Então ocorreu uma vaporização. Eu posso também, no caso, ser o contrário. Se a água está a 60 graus Celsius e mantém uma pressão, eu posso aumentar a pressão e a água se condensou, certo? Houve aí, no caso, uma transformação de vapor para líquido e a gente chama isso de condensação. Eu posso aqui, nesse exemplo aqui, ter a substância tanto no estado sólido como no estado gasoso, no caso da água de vapor, se essa água estiver com uma pressão ou um ponto que dê em cima do gráfico ou da curva aqui. Por exemplo, uma curva a 0, com a pressão, bem na curva aqui, o ponto, eu tenho aqui as coordenadas de 0,2, pressão 0,2 atm e temperatura 0 graus Celsius, ela está em cima da curva aqui, então essa água ela está tanto no estado de gelo como de líquido, né? Ou de vapor, melhor dizendo. Então ela está tanto no estado sólido, de gelo, como vapor. Eu vou encontrar aqui uma água em estado sólido, de vapor, se eu baixar a pressão dela e manter a temperatura a 0 graus. Observe que se eu aumentar a pressão, essa água vai para o estado sólido. Se eu baixar a pressão, essa água vai totalmente para o estado de vapor, certo? Então, observe aí que a pressão ela exerce uma grande influência aí no estado físico da matéria, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma água a pressão de 1 atm, certo? Essa pressão ela é a pressão normal ao nível do mar e a temperatura de 0 graus Celsius ela vai estar tanto no estado sólido como no estado líquido, certo? É o que acontece na nossa situação aqui, nós que estamos aproximadamente no nível do mar, quer dizer, a pressão de uma atmosfera. Então nós podemos ter água, tanto se a temperatura estiver a 0 graus Celsius, nós podemos ter água já tanto no estado sólido como no estado líquido, é o gelo derretendo, como a gente fala. E aqui nós temos essa curva, certo, da condensação. Se nós tivermos uma água a pressão de uma atmosfera e a temperatura de 100 graus Celsius, ela ainda vai estar entre o estado líquido e gasoso, certo? Se transformando. Observe, gente, que nós podemos memorizar. Vocês, quando forem fazer uma prova, do Enem, uma coisa assim, vocês vão precisar memorizar essa tríade aqui, ó.
Então você vê esse gráfico nesse formato assim, e aí você tem que memorizar onde é que está a região do estado sólido, onde é que está a região do estado líquido e onde é que está a região do estado de vapor ou de gás. Então você pode memorizar através do mnemônico chamado se liga, para você lembrar que é do estado sólido, líquido e gasoso. Então começa pelo estado sólido, se liga, né, pelo estado líquido e depois do estado de vapor ou de gás, certo? Então essa palavra se liga, quando vocês lembrarem do diagrama de fase, lembre sempre da frase se liga, para você lembrar que existem essas três regiões da divisão das fases da matéria, que vai ajudar vocês. Então, você tem o ponto triplo. O que é o ponto triplo? É o ponto onde você encontra a matéria nos três estados, você encontra ela nos três formas de estado, tanto no estado sólido, líquido, como de gás ou de vapor, certo? É o chamado ponto triplo, é bem onde o gráfico se encontra aqui no meio, é o chamado de ponto triplo. Esse ponto triplo ele apresenta uma pressão de 0,06 atmosfera e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. É o ponto triplo. Você tem aqui água na forma de estado líquido, sólido, líquido e gasoso ou de vapor, no caso da água de vapor, certo? Então você tem aí a curva, certo, da sublimação. A água pode passar do estado sólido para o estado de vapor, ou do estado de vapor para o estado sólido. Você tem a curva de solidificação. A água pode passar do estado sólido para o líquido, e você tem a curva de vaporização. Vai tudo depender em qual o valor da pressão e qual o valor da temperatura. Nós temos também um outro ponto importante na curva de fase, no diagrama de fase, que é o ponto crítico. O ponto crítico é quando a temperatura está a 374 graus, 374,15 graus Celsius. Nesse ponto crítico você tem a água no estado de vapor. E nessa situação a água não tem como mais voltar para o estado líquido e nem para o estado de vapor, e muito menos para o estado sólido, mesmo que você interfira na pressão, certo? Então, essa temperatura, depois que você atingir essa temperatura, a água está no estado de vapor, e mesmo que você mexa na pressão, ela não vai voltar para o estado líquido nem o estado sólido, vai permanecer no estado de vapor. Então é importante você compreender isso, que toda vida que a água alcançar o seu ponto crítico, não tem mais como você voltar ela para o estado sólido nem para o estado líquido. É importante você observar isso. Vamos ver aqui, galera, nos exercícios aqui, como é que ficou a questão dos exercícios, que vocês vão ter que fazer aí. Vou mostrar aqui para vocês os exercícios. Então você tem aqui, você tem aqui um gráfico, né? E você tem as regiões e os pontinhos em cima do gráfico, né? Cada região dessa tem a substância está em um dos estados da matéria. Lembrando do se liga, sólido, líquido e gasoso. Lembrando do se liga, sólido, líquido e gasoso, certo? Então você tem que só responder em que ponto, em que situação se encontra em cada um desses pontos. A pergunta vai ser feita e você marca. Com referência aos pontos assinalados do diagrama de fases, pode-se afirmar que no ponto 3 coexiste somente a fase líquida e sólida, aqui no ponto 3, né? Que é o ponto triplo, né? Então volta o vídeo aí se você não lembra o que é o ponto triplo. Aqui você tem outra questãozinha também muito simples, baseado muito no que a gente ensinou. Você vê aqui o ponto A, o ponto B, o ponto D, o ponto E, né? E o ponto D. É importante que você saiba disso. Na primeira questão, você tem assim: em que fase a substância se encontra a pressão de 300 mg de mercúrio e temperatura de 10 graus Celsius? Então está aqui a temperatura de 10 graus Celsius e está aqui a pressão de 300 mg de mercúrio. Eu disse para vocês que a pressão pode ser tanto expressa na forma de atm como na forma de miligramas de mercúrio. Então, se a substância está a pressão de 300 mg de mercúrio e está a 10 graus Celsius, ela está bem aqui no ponto A, no ponto de intersecção. Em que situação ela está? No sólido, no líquido ou no gasoso? Então você marca aí a questão. Está muito fácil, né? Aqui no ponto D para o ponto E, você tem o quê? Uma forma assim, de vapor para líquido. Que transformação é essa? Você mostra aqui, você vê aqui do ponto D para o ponto E, aumentou a pressão, o que é que acontece com a temperatura? Você marca aí qual é a questão
qual é o item correto, certo? E aqui, no caso, do ponto A para o ponto B, estava no sólido, passou por líquido. Você vê o que acontece com a temperatura, se ela aumenta ou diminui, se a pressão se mantém constante ou aumenta. E aí você marca aí a questão que você achar mais que corresponde à resposta certa, certo? O que acontece no intervalo do ponto A para o ponto B? Então, repetindo aqui uma questão, depois eu corrijo aqui, vou retirar essa questão aí, há uma repetição de uma questão, certo? Vamos voltar aqui para cá. Então é isso, galera. É somente isso. A aula de hoje é sobre diagrama de fases. Responda as questões rapidinho. Não acumule questões, não deixe questões para responder depois. Assim que você assiste a videoaula, vá logo respondendo as questões, para que ajude você a memorizar. Fé em Deus, se inscreva no canal. Fui. Valeu!